Boa noite a todos, sejam bem-vindos. O nosso tema hoje é o tempo. E pensar sobre o tempo é algo que nos fascina, porque quanto mais nós refletimos, mais nós vamos percebendo que nós estamos ainda distantes de compreender a sua verdadeira natureza. E para refletir sobre o tempo, eu poderia aqui falar da teoria da relatividade, da dilatação do tempo, que Einstein nos revelou. Poderia falar do conhecido paradoxo dos gêmeos, né? Se um gêmeo, dois irmãos gêmeos, um ficar aqui na Terra e o outro permanecer numa nave e viajar pelo espaço a altas velocidades, quando ele voltar para a Terra, ele vai encontrar aqui o seu irmão gêmeo mais velho do que ele. Eu também poderia falar da subjetividade do tempo. Poderia falar que nós sentimos a sua passagem de forma variável. Ora parece que o tempo passa devagar, ora parece que o tempo passa rapidamente. Quando nós fazemos algo que nós gostamos, nem percebemos a hora passar. Mas quando nós sofremos uma dor física aguda ou uma grande perda, parece que o tempo parou. Mas como eu não sou da área de física e não pretendo aqui entrar no campo da ciência, o objetivo do nosso estudo de hoje é trazer alguns pontos de vista de autores espíritas que falaram alguma coisa sobre o tempo, para nos ajudar a identificar como é a nossa relação com o tempo. O fato é que, em muitas ocasiões, o tempo se apresenta para nós como uma ameaça. Nós temos dificuldade de lidar com o tempo, porque nós enxergamos o tempo como um carrasco que leva a nossa beleza física, que leva o vigor da nossa juventude, que aos poucos vai levando os entes que nos são queridos, as nossas posses, enfim, tudo aquilo que nós conquistamos com tanto esforço. E por que nós temos essa tendência de enxergar o tempo como um adversário? Porque a maioria de nós projeta suas metas naquilo que é transitório. E nós permanecemos numa luta inglória, tentando conservar o que não pode ser conservado, tentando impedir o fluxo natural das coisas. E aí o tempo acaba sendo para nós uma aflição, né? E a nossa vida acaba se tornando uma corrida contra o tempo. Nós nunca temos tempo. Nós sempre estamos naquela correria. Nossa vida é repleta de ação, mas vazia de sentido. Então, a questão é, será que nós precisamos mesmo ter essa relação conflituosa com o tempo, ou será que pode ser uma relação mais harmônica? A proposta da nossa reflexão é justamente essa, é identificar a causa do nosso conflito com o tempo e perceber que a solução disso está diretamente ligada com o desenvolvimento da nossa espiritualidade. E eu começo com Hernani Santana, no livro Universo e Vida, obra ditada pelo Espírito Auro. O tempo, porém, somente pode existir em sistemas isolados ou fechados e tem a natureza de cada sistema. E também, no livro Narrações do Infinito, de Camilo Flammarion, ele também fala sobre o tempo. O tempo não é uma realidade absoluta, mas somente uma transitória medida causada pelos movimentos da Terra no sistema solar. Então, esse tempo que a gente vive, que marca as horas, os dias, os meses, os anos, é um tempo relativo. Ele é relativo a nós, relativo ao nosso planeta. Ele é relativo a esse sistema isolado que Hernani fala aqui.
O nosso tempo funciona de acordo com o Sol. Quando a Terra dá uma volta em torno do Sol, é um ano. Quando ela dá um giro em torno de si mesma, é um dia. Então, a nossa marcação de tempo tem a ver com o nosso sistema. E aí a gente pensa, se existem milhares ou milhões de sóis, tem milhares ou milhões de tempos. Né? Mesmo num tempo único, como é aqui no nosso planeta, nós temos um fuso horário. Né? Então, embora as horas, os dias, eles tenham a mesma duração, enquanto nós estamos aqui no início da noite, no Japão já é o início da manhã. Agora, se no mesmo planeta nós temos tempos diferentes relativos à posição geográfica de cada país, imaginem, então, no universo. Né? Então, não dá para falar de religiosidade, de crescimento espiritual, de mundos perfeitos, de lei divina, de Jesus, em um único tempo, né? Um tempo relativo ao nosso sistema. Seria muita pretensão a gente achar que o nosso tempo é o tempo do universo. O nosso tempo, como foi falado aqui, é um sistema isolado ou fechado e tem a natureza do nosso sistema. Então, o tempo não é uma realidade absoluta. A gente tem que relativizar esse tempo. O próprio Kardec, no livro A Gênese, capítulo 6, item 2, também faz referência ao tempo. O tempo é apenas uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias. O tempo é uma gota de água que cai de uma nuvem no mar e sua queda é medida. Tantos mundos na vasta amplidão, quantos tempos diversos e incompatíveis. Fora dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões. Então, Kardec define o tempo como uma sucessão de coisas transitórias. E depois ele relaciona o tempo com a gota d'água. É claro que essa relação é um simbolismo, né? Mas vejam como ele dá a noção da relatividade do tempo, né? Porque a nuvem não é uma coisa absoluta. O mar é uma coisa imensa. E o nosso tempo é essa gota d'água que cai. Então, como que a gente vai medir essa relação da gota com o mar? Né? Fica um pouco difícil. Por quê? Porque são tempos diversos. A gente já viu aqui, a gente já falou isso aqui. E o que Kardec acrescenta aí para nós? Que são tempos também incompatíveis. Eles têm a ver com a natureza de cada sistema. E fora desses mundos, que tem cada um seus tempos marcados pelo seu sistema, com a natureza do seu sistema, tem alguma coisa que comporta tudo isso, que Kardec chama de eternidade. E a eternidade substitui as sucessões das coisas transitórias. Vou falar de novo. A eternidade substitui a sucessão das coisas transitórias. Isso quer dizer, em outras palavras, que a gente conta com um minuto da nossa encarnação. É um minuto do minuto do minuto. E muitas vezes nós desprezamos esse tempo. No livro Impermanência e Imortalidade, de Divaldo Franco, ditado pelo espírito Carlos Passarini, é dito o seguinte: esse tempo indimensional é o tempo real, o verdadeiro, existente em todas as épocas, mesmo antes do princípio e depois do fim. Aquele tempo que determina as ocorrências, que mede, estabelecendo metas e dimensões, é o tempo relativo, o ilusório, que define fases e períodos denominados ontem, hoje e amanhã, através dos quais a vida se expressa nos círculos terreno e na visão lógica humana do universo. Aí, indo um pouquinho mais à frente, no livro Fronteiras do Além, de Hermínio de Miranda, ele diz: para o espírito desencarnado, o tempo não conta como para nós encarnados, e não está separado metodicamente em minutos, dias, horas, anos, séculos ou milênios. Então, o princípio e o fim do tempo relativo
cai nesse tempo indimensional que o Divaldo Franco fala. O tempo absoluto, que está além de qualquer dimensão que a gente possa dar. É o infinito que a gente não consegue imaginar. Ele existe em todas as épocas, mesmo antes do princípio e depois do fim. Já o tempo que nós nos manifestamos na vida terrestre é um tempo ilusório, é um tempo relativo. E Hermínio de Miranda, ele é muito claro ao afirmar que o tempo do encarnado não é o mesmo do tempo do desencarnado. Então, nós estamos falando de tempos diferentes. O tempo do espírito é um, o tempo do espírito que vive a encarnação, quando ele se manifesta materialmente, é outro. Isso faz a gente pensar, né? Por que eu, encarnado, vivo esse tempo relativo, ilusório, e deixo esse tempo tomar conta de mim? Porque eu jogo esse tempo fora. Porque o tempo do espírito não é marcado em horas, em dias, em meses, em anos. Ele pode ser marcado em vibração, pode ser marcado em evolução, pode ser marcado em luz. E nessa dimensão maior, eu, encarnado, gasto quantos dias, quantas horas, quantos anos, quantos séculos, quantos milênios para ter um pequeno crescimento espiritual. Nós, na verdade, somos engolidos por esse tempo relativo, né? Quanta gente há vivendo seus dias, seus minutos, suas horas escravizadas nesse tempo relativo e não tem tempo para ampliar a possibilidade de vida. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, Jesus não veio com relógio. O tempo de Jesus não é o tempo do relógio. E é por isso que o Evangelho, ele permanece vivo. A letra fica fora de época, mas o espírito da letra, ele permanece vivo, né? Ele fica, porque ele pertence para uma outra realidade. E aí nós chegamos no texto do Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 1, que também fala sobre o tempo. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho, então a gente recebe esse nosso tempo de uma nova encarnação por misericórdia, né? Para ter uma nova oportunidade de crescimento espiritual. Mas a gente acaba gastando o nosso tempo com muita coisa desnecessária. E quando nós fazemos isso, nós não estamos trabalhando para a vontade maior que a lei divina. Nós estamos trabalhando para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, para a nossa vontade. Quem usa todo o seu tempo para as coisas materiais é aquele para quem Jesus falou: você já teve a sua recompensa. Por quê? Ele usou o tempo e não construiu o que o ladrão não pode levar, o que a traça não come. Ele não construiu o patrimônio moral, aquele patrimônio que é interior, que é do indivíduo, que ele leva para onde ele for. Ele usou o tempo para construir aquilo que vai ficar. E esse, então, é um tempo sem trabalho, é um tempo sem uma atividade útil para a nossa evolução espiritual. No livro Pão Nosso, ditado também por Emmanuel, capítulo 69, tem um texto que se chama Hoje. Não te endureças, pois na estrada que o Senhor te levou a trilhar em favor do teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. O hoje é o quê? É a melhor forma de aproveitarmos o nosso tempo. É agora, porque no presente eu posso me realinhar com o meu passado e posso construir o meu futuro, né? Quem fica esperando eternamente não age no hoje, vai ficar sempre esperando. E a gente gosta disso, porque a gente está sempre deixando para segunda-feira, para a semana que vem, para o ano que vem. E aí o ano muda
E o que isso significou? Novas ilusões, novas promessas. Porque quase sempre nós voltamos a ser aquilo que nós já fomos e jogamos o tempo fora, matamos o tempo. A conclusão que eu queria deixar para vocês é que o tempo é um companheiro que Deus nos deu para mostrar o que realmente tem valor nessa vida, né? Que são as nossas relações, os nossos afetos, a sabedoria, o conhecimento. Tudo isso não está sob o domínio do tempo. Não pode ser destruído, não pode ser deteriorado, ao contrário, pode ser aperfeiçoado. Nesse sentido, o tempo é o grande palco da vida que nos ajuda a semear tudo aquilo que haveremos de colher na eternidade. A paz, a alegria, esperança, felicidade. Mas, para isso, nós precisamos compreender que está em nossa mão definir como será a nossa relação com o tempo. Se é uma relação conflituosa, é porque nós estamos ainda mais no campo da materialidade. Mas se nós já temos nos harmonizado com o tempo, alcançando serenidade, nós estamos enxergando o tempo como um amigo na ajuda da construção dessa eternidade, é porque nós estamos adentrando a espiritualidade mais profunda. E é por isso que eu concluo a nossa reflexão de hoje com uma frase do grande escritor Guimarães Rosa. Ando com fome de coisas sólidas e com ânsia de viver apenas o essencial. Penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Inserir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. A pergunta que fica para todos nós é: esse tempo já chegou para nós? O tempo da eternidade? Que Jesus nos ajude a estarmos prontos para os chamados da vida em qualquer instante, em qualquer circunstância e em qualquer tempo. Muito obrigada a todos e vamos para a segunda parte.